Shabbat Shalom, pessoal! Que coisa boa, que agradável que é estarmos aqui juntos para falar de mais uma paraxá. E hoje eu estou aqui com a minha amiga, minha irmã na fé, Zilda Zivian. Shabbat Shalom, Zilda. Shabbat Shalom, Adriana. Shabbat Shalom, todos os nossos espectadores do canal Israel no Caminho. Mais um momento de reflexão de uma paraxá tão bonita. Não é mesmo, Adriana? Verdade, nossa, ela é muito especial, vocês vão ver. Espero que possam ler depois em casa. Então, para começar, eu vou falar qual é a nossa paraxá, que é a paraxá Kitavó, que ela está em Deuteronômio, o último livro da Torá, no capítulo 26, do 1 até o capítulo 29, versículo 8. Depois a Haftará, que são os profetas, está em Isaías 60, de 1 a 22. Depois Brit Hadashah, Nova Aliança, Efésios 1, de 3 a 6. E por fim, Terrilim, Salmos, número 51. Então, vou passar a palavra para a Zilda, para ela começar a falar um pouquinho. Então, essa paraxá Kitavô, ela significa quando vieres, né? Moisés orientando o povo, né? Antes de entrar, como que deveria proceder, não é? Com relação a primeiros frutos, que são as primícias e os dízimos, não é? Então, com relação à primícia, ele explica que quando vocês tiverem entrado na terra que o Senhor, o seu Deus, lhe dar por herança, e dela tiveram tomado posse, e lá estiverem estabelecidos, apanhe alguns dos primeiros frutos de tudo, o que produzirem na terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá. E ponham tudo numa cesta, e vocês vão entregar ao sacerdote que estiver exercendo o cargo naquela ocasião e vai declarar: declaro hoje ao Senhor, o seu Deus, que vim para a terra que o Senhor jurou aos nossos antepassados que nos daria. E o sacerdote lhe apanhará a cesta das suas mãos e colocará em frente do altar do Senhor, o seu Deus. E aí ele vai dizer, e agora, nós vamos dizer, né? E agora trago os primeiros frutos do solo que tu, ó Senhor, me deste. Ponham a cesta perante o Senhor, o seu Deus, e curvem-se perante ele. É tremendo isso, porque isso é uma ordenança, não é? De bênção, né? É algo de obediência para realmente existir a prosperidade e a alegria com o povo, né? Para o povo, para os levitas e para os estrangeiros, para que haja alegria. Com relação ao dízimo, ele também instrui. Quando tiverem separado o dízimo de tudo quanto produziram no terceiro ano, que é o ano do dízimo, entregue-no ao levita, ao estrangeiro, ao órfão e à viúva, para que possam comer até saciar-se nas cidades de vocês. Que coisa linda, né? Depois diga ao Senhor, o seu Deus: retirei da minha casa a porção sagrada e dei ao levita, ao estrangeiro, ao órfão e à viúva, de acordo com tudo o que ordenaste. Então, que maravilha, né? O Senhor instrui, não é? Para que todos possam desfrutar, né? Então, se produz, leva para o Senhor para ser abençoado, né? Uma posição de reverência, entregando a primícia e o dízimo, para que a bênção ela possa chegar a todos, sem diferença, sem impedir, todo mundo tem direito a essa bênção. E é tão bonito aqui em Deuteronômio 26, 18, que ele diz: e hoje o Senhor declarou que vocês são o seu povo, o seu tesouro pessoal, conforme ele prometeu, e que vocês terão que obedecer a todos os seus mandamentos. E declarou que lhes dará uma posição de glória, fama e honra muito acima de todas as nações que ele fez,
e que vocês serão um povo santo para o Senhor, o seu Deus, conforme ele prometeu. E ele fala, eu pulei o versículo 17, hoje vocês, o versículo, desculpa, 16, o Senhor, o seu Deus, lhes ordena hoje que sigam esses decretos e ordenanças, obedeçam-lhes atentamente, de todo o seu coração e de toda a sua alma. Quer dizer, é algo que não é, vou fazer. É algo que tem que vir de dentro, do dentro do nosso coração, não é? Do dentro da nossa alma, querendo fazer isso para o Senhor, mas com alegria, para poder receber a bênção e a alegria. O que você acha, Adriana? Verdade, Zilda, realmente me chamou muito a atenção esse versículo 16, porque não é só cumprir os estatutos e juízos e guardar tudo isso como o Senhor nos ordenou, mas é fazer isso com todo o coração, com toda a alma. Então tem que ser feito com alegria, né? Não reclamando, não lamentando, mas falando, puxa, que bênção que é seguir e obedecer o Senhor, né? E a gente pode ver que Deuteronômio, né, no 27, por exemplo, o capítulo, ele vai falar várias coisas que já foram ditas anteriormente na Torá. Então, por exemplo, maldito aquele que desprezar seu pai ou sua mãe, 27:16. E todo o povo dirá amém. Aqui ele está voltando para aquele mandamento que fala honrar pai e mãe, para que sejam longos os teus dias na terra. Ou seja, a bênção, a obediência traz bênção. E maldito aquele que fizer o cego errar o caminho, e o povo dirá amém. E assim por diante, né? E aí, no capítulo 28, é um dos capítulos mais bonitos da Bíblia, vai falar das bênçãos de quem obedece, né? Então, por exemplo, no versículo 2: todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Bendito será na cidade e bendito no campo. Bendito o fruto do ventre e o fruto da terra e o fruto dos animais. Bendito o cesto, bendito a amassadeira. Ou seja, a bênção, ela vem para quem obedece. E obedecer de todo o nosso coração mesmo, ou seja, com a intenção. Em hebraico, a gente usa a palavra kavaná. Kavaná é fazer as coisas com aquela intenção, realmente, que a Zilda falou, que vem de dentro mesmo, né? Do nosso íntimo. Não fazer da boca para fora, né? E o que eu também achei bem interessante nessa paraxá é o cuidado de Deus com as viúvas, com os órfãos, porque são aqueles que não têm como conseguir, às vezes, um trabalho, alguma coisa, e Deus manda pegar dessas primícias, alimentar, fazer primeiro para eles, né? Então, é um cuidado com aqueles um pouco menos favorecidos, mas que Deus está cuidando, né? Por exemplo, o versículo 13: o Senhor te porá por cabeça e não por cauda, só estarás em cima e não debaixo, se obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno, para os guardar e cumprir. Então, assim, a gente lê a Bíblia, a gente estuda, mas a gente precisa cumprir essa palavra, né? Em Tiago fala, né, que a gente tem que ser praticante dessa palavra, não é mesmo, pessoal? E depois ele vai falar também das maldições para quem não obedece. E aí vai seguir aqui, né? E um dos versículos que eu gostei e me chamou bem a atenção é o 29:5. E 40 anos vos fiz andar pelo deserto, e não se envelheceram sobre vós as vossas vestes, e nem se envelheceu o vosso sapato no vosso pé. Já pensou, Zilda, ficar andando 40 anos no deserto, né, pessoal? E, e a roupa que você está vestindo, o seu sapato não gastar, é um cuidado muito especial de Deus com cada detalhe, né? Então, meus irmãos, e queridos ouvintes, se você está preocupado com alguma coisa, entrega isso para o Senhor. Ele vai cuidar de cada detalhe, né? Às vezes a gente está muito preocupado com uma situação e a gente fica pensando, ai, mas como que eu vou fazer? Como que eu não vou fazer? Aí a hora que a gente entrega para o Senhor, ora sobre aquilo, o Eterno vem com aquela provisão que a gente precisa, né? É muito especial isso. E aí, eu acho que tudo isso tem muito a ver com o que fala na Brit Hadashah, né? Que é o seguinte, em Efésios, número 3.
Diz o seguinte: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Yeshua HaMashiach, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestes em Cristo. Então, em Deuteronômio 28, está falando muito das bênçãos materiais, mas aqui está dizendo que Deus já nos abençoou em Mashiach. Desde antes que a gente foi formado, antes da fundação do mundo, ele já tinha cada um de nós e já nos tinha abençoado espiritualmente, né? E ele nos escolheu. Fomos escolhidos. Olha que bênção. Não tem bênção maior do que essa, né? Do que a salvação, porque ele nos escolheu, né? E em amor nos predestinou para ele, por meio de Yeshua HaMashiach, para louvor e glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, ou seja, no Mashiach Yeshua, ele fez tudo isso de graça. Então, ele não cobra nada da gente, é de graça. Quando a gente dá dízimo, dá oferta, na verdade, a gente não está dando, a gente está devolvendo, porque tudo é do Senhor, não é, Zilda? E é bonito também, né, em Efésios 1, 5, que ele fala: em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Yeshua HaMashiach. Que bênção, que privilégio, não? Que coisa maravilhosa, né? Então, como é importante a gente entender que é Ele que nos chama, né? Ele nos chama, né? Ele já tem, ele já nos conhece desde o ventre das nossas mães, né? E ele já tem propósito sobre a nossa vida, não é? E é tão lindo porque a palavra que mais chama a atenção é amor, em amor. O sacrifício que foi feito por amor, não é? Então, é importante a gente conhecer mesmo a palavra, não é? Buscar entendimento da palavra e a gente vai recebendo tanto entendimento e revelação, é muito, muito lindo tudo isso, né? Agora, dando continuidade, a gente vê no Terrilim, que é o Salmo 51, o Davi, né? Falando de sacrifícios, né? Qual é o sacrifício que agrada a Deus? São um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezará. Então, te agradará dos sacrifícios sinceros, das ofertas queimadas e dos holocaustos, dos novilhos que serão oferecidos sobre o seu altar. Ou seja, aquilo que a gente já veio falando desde o início, né? Em Deuteronômio. O esforço, o sacrifício para o Senhor é o coração, é o espírito, né? A maneira como a gente entrega as primícias, os dízimos e as ofertas para o Senhor. Ele conhece o nosso coração, porque ele conhece a nossa natureza, porque ele nos criou. Então, ele sabe qual é a sinceridade do nosso coração com relação a essas entregas. E aí ele vai se agradar, ele não vai rejeitar, né? E ele só vai nos abençoar. Isso aí, Zilda. E por que que Davi era um homem segundo o coração de Deus, né? Porque ele tinha esse coração de servir a Deus com todo o coração dele, né? E ao mesmo tempo ele pecou várias vezes, mas o que que ele tinha? Esse arrependimento, essa techuvá ele fazia, né? Ele se arrependia e dos pecados e aí ele voltava a ter essa comunhão com Deus, né? Então, a minha oração, pessoal, é para que todos vocês tenham essa kavaná, ou seja, essa intenção de servir a Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma. E se você pecar, arrependa-se e volte para o Senhor. Ele está lá de braços abertos, não é, Zilda? Sim, é essa palavra que eu vejo que nós temos que aprofundar, né? Rever, pedir ao Senhor para sondar o nosso coração, né? E nos arrependermos, pedirmos perdão a Deus e acertar o nosso caminho, que o Senhor possa cumprir o propósito que Ele tem para as nossas vidas, mas de que maneira? Com a transformação no nosso coração.
Isso Shabbat aí. Shalom. Shabbat Shalom, pessoal. Até a próxima.